Ren enfim chega em casa, e é recepcionado por um exército de Kyonshis e por seu querido pai, que dá umas palmadas nele por ser muito rebelde. Isso ficou igual nas duas versões, com apenas duas diferenças. A primeira é que só no mangá o En deixa claro que matou várias pessoas bem recentemente para fazer esse exército de Kyonshis de recepção, e a segunda é que no anime ele joga Lee Pailong, que sofreu lavagem cerebral e está sendo controlado por ele, para impedir o Ren. No mangá isso não acontece, porque ele despedaçou o Lee Pailong e exibe os pedaços fatiados dele pro filho. Ele também exibe a Jun acorrentada no mangá. No anime ela é só segurada, acho que julgaram que correntes já era demais. Aí, após um capítulo do mangá sobre o qual a gente fala já, o Basson é despachado pelo Ren, algo que só vemos no anime, e vai até o Japão para pedir pela ajuda de Yo e os amigos. No anime, a Ana meio que proíbe a missão de resgate, o que incentiva Yo e os demais a saírem no meio da noite escondidos, e é aqui que o anime decide adaptar o capítulo que eu mencionei ainda agora. No mangá, antes do Basson chegar, o Yo sai para fazer supermercado com a Tamal quando os dois são abordados por um carro de funerária, e de dentro dele sai a banda Buzz, composta por Zen e Ryo, dois xamãs monges roqueiros. Essa foi uma frase que eu acabei de dizer. Eles são servos de um xamã chamado Hao. Fique ligado para mais informações sobre ele logo. E estão aqui para matar o Yo, se possível. No anime, eles aparecem sem o carro para a turma do Yo durante sua ida para a China com o mesmo objetivo. E antes disso o anime também mostra eles chegando em Tóquio e acendendo os espíritos no cemitério da colina Fumari. Porque esse é o lance deles, eles podem usar mantras cantados para levar espíritos pro Nirvana. O que nos leva à luta em questão. Ela segue as mesmas batidas, mas tem um monte de pequenas alterações. A maior delas é que no mangá, os monges roubam a tábua mortuária com o Amidamaru pro Yo não usá-lo, enquanto que no anime, eles simplesmente jogam ele no Nirvana. Ironicamente, no mangá, eles especificamente dizem que não fariam isso, porque sabem que a Ana poderia trazer o samurai de volta, mas acho que no anime eles não sabem sobre a Ana, sei lá. Fora isso, no mangá o Horohoro não está presente, então tudo que ele faz no anime é exclusivo do anime. E por algum motivo, o nome da banda dos monges não é Bozo, como no mangá, mas sim Zenryo. Enfim, aí o Ryu chega e salva todo mundo com seus novos, no mangá, poderes de xamã, e tudo ficou igual. Mas no mangá, logo após isso, temos uma recepção do Ryu na casa dos Asakura antes do Basson chegar, enquanto que no anime eles só batem um papo bem rápido depois da luta. Muitos diálogos ficaram de fora aqui, mas a única informação realmente importante foi mantida. A de que o Ryu decidiu virar Rei Xamã porque concluiu que o Best Place não é um lugar que se acha, mas sim um que se constrói. E naturalmente, esta cena final da Ana aparecendo para recuperar o Amidamaru e se despedir do Yo é exclusiva do anime. Que fique observado, no mangá não existem cenas de viagem pra China. É só um corte de cena, que nem foi em Izumo. Uma hora eles estão em Tóquio, na outra eles estão na China. O anime, por outro lado, insere umas cenas de viagem numa jangada e tudo mais, onde é informado que o Ryu venceu todas as 3 lutas de qualificação. Isso não é dito no mangá, onde ele só diz que venceu 2 caras, sem deixar claro se venceu todas as 3 lutas, ou se ele sequer travou 3 lutas. Mas deixemos isso pra lá, porque a turma enfim chega na China, e as duas versões enfim começam a se paralelar. Fora uma explicação de como funciona a Torre dos Tao, que foi cortada no anime, a entrada da turma na torre e a luta deles contra o quinteto de Kyonshis Elite ficou super fiel na adaptação. A adaptação, na verdade, foi estender a luta, o que é bem refrescante depois de tantos cortes ultimamente. Aí o Yo segue pra ir salvar o Ren, acompanhado de Manta e Basson no anime, sozinho no mangá. E no anime, ele tem um caminho bloqueado por 2 Kyonshis e os destrói em um golpe só. Isso é um elemento adiantado do mangá. Nele, ele enfrenta esses 2 Kyonshis na volta e é acompanhado do Ren, porque é depois de salvar o Ren. O resgate em si fica bem fiel, até o anime dar uma doida básica nos últimos minutos. O Pailong controlado aparece, é transmutado em um bicho meio quimera, meio dracônico, por algum motivo, e o Yo e o Ren derrotam ele e o fazem voltar ao normal em menos de 1 minuto. É super repentino e estranho. No mangá isso não acontece porque, como eu disse, o Pailong tá aos pedaços. A Jun ficou costurando ele durante o cativeiro. Aí a galera volta e vê que o último dos 5 Kyonshis Elite, que, spoiler, é o Shamon, o mestre do Pailong, derrotou o Horohoro e Ryu e começa a lutar contra os demais. Bem, no anime ele também continua a lutar com os anteriores. No mangá, Horohoro e Ryu ficam desmaiados por essa luta, mas no anime eles acordam e tentam ajudar. Bastante coisa foi expandida aqui. Adicionaram mais surra do Shamon, adicionaram uma DR básica da Jun e do Pailong. A adaptação é fiel, só ganhou mais coisa. E o anime também adiciona umas cenas da mãe e do avô do Ren, meio que só olhando a situação e sendo enigmáticos.
Depois que o Pai Long volta e supera o mestre, a turma segue em direção ao N, e o anime decide adicionar uma última luta filler extra contra Kyonshis aleatórios antes dos Kyonshis serem aposentados como antagonistas. Um segundo de silêncio pela perda. Aí a turma começa a enfrentar Tao N, e, mais uma vez, é bem fiel e só expandida. Eu especialmente adoro esse ataque combinado do Yo e do Ren que o anime adiciona, é bem da hora. Ah, e por sinal, essa é a primeira luta do anime em que eles usam a música Braveheart, cantada por Megumi Hayashibara, como insert song de luta. Eles vão fazer isso direto daqui pra frente, mas a primeira vez é sempre muito especial. Cara, tudo ficou tão fiel até agora? Mas coisas boas nunca duram, e infelizmente o final da luta começa a ver várias alterações. Primeiro que o diálogo entre Ren e o pai, no final da luta, trocou de foco. No mangá, ele é sobre a importância de achar o próprio caminho, o próprio Tao, e superar o passado, mas no anime é sobre a importância da amizade, de novo. E a luta do anime termina com uma técnica final do Ren, o que é bem chamativo e legal, mas bem diferente do mangá, em que ele percebe que o Oversoul do pai está abalado e enfraquecido e só fica parado enquanto ele perde sua consistência. Ah, e no anime a tatuagem nas costas do Ren aparentemente é mágica, tipo a do Shiryu, porque ela desaparece depois que o Ren supera o seu ódio. Não é o caso no mangá, porque eu acho que é só uma tatuagem normal mesmo. Tão estranho. Após a derrota, o En fala umas coisas e depois vira um dragão pro Ren derrotar, e essa parte até que ficou fiel. Aí o avô e a mãe do Ren aparecem, com o avô perdendo a pistola que ele porta no mangá, e depois dão um banquete pra Ren e os amigos. E aqui é bizarro. A linguagem visual da cena é idêntica nas duas versões, mas o que é dito pelo avô do Ren é completamente diferente. No mangá, ele responde a uma acusação do Yo da família Tao ser má, falando sobre a natureza do bem e do mal, sobre como eles são codependentes, mas também sujeitos a mudanças constantes no decorrer da história, e que os sábios não julgam um do outro, e que por isso o En perdeu, porque ele se via acima do bem e do mal. No anime, ele simplesmente reforça o que já tinha sido dito antes, que a família Tao tinha sido traída no passado e que por isso perdeu a fé na amizade, o que os deixou fracos, e como o Ren é a esperança da nova geração, etc. É muito estranho o quanto os dois são diferentes. Será que o staff do anime não gostou dos Taos no mangá, basicamente dizendo que eles não eram maus de verdade, só sob um certo ponto de vista? Tão curioso. Enfim, aí o anime adiciona uma cena do En sendo consolado pelas almas dos ancestrais dos Taos, mas em compensação corta toda a despedida do pessoal. Nada super interessante é dito, mas é bem engraçada. No anime pulamos direto pra turma no ônibus de volta, e a adaptação deixa de fora o Ryu assediando essa pobre moça aqui, e olha, eu não reclamo. E o En entrega pro Ren a espada Baolen, isso ficou fiel. E agora que acabaram as preliminares, hora de colocar todo mundo rumo ao torneio principal nos Estados Unidos da América. Essa parte se separa em duas. A primeira é a despedida. Essa foi bastante expandida no anime. Vamos um evento de cada vez, seguindo a ordem do mangá. Yo e Manta se despedindo e conversando sobre o que virá, extremamente expandido no anime, com uma sessão inteira dedicada aos dois passando um último dia juntos na cidade, e é muito meigo. Ana que tá mal esperando pelo Yo, um pouco expandida, mas nada de muito interessante é adicionado. Dito isso, o anime adiciona uma cena do Yo dando uma volta com a Ana na cidade à noite, e é muito bonita. Toma. Que quentinho. Horohoro e Pirika se despedindo no hotel, com a Pirika dando pra ele um Ikupasui que ela talhou, em maior parte igual, mas perdeu esta cena do Horohoro ligando pros pais, e o hotel é apertado no mangá, mas espaçoso no anime, com o Horohoro explicando que quis gastar esse dinheiro extra porque é o último dia dele em Tóquio. Ryu achando e lendo uma carta de despedida da gangue pra ele. Fiel, porém expandido, com uma sessão dele compartilhando com o Lagartixa que não se sente no mesmo patamar que o Yo e os demais, mas que vai dar o seu melhor mesmo assim. E o anime também adiciona uma cena do Ren postulando sobre o que está por vir no seu quarto de hotel, e uma longa cena inteira do Silva abordando o Hao, falamos já dele, e tendo seu conflito interrompido por uns xamãs de roupas brancas que ele identifica como X-Laws. Várias coisas intrigantes são ditas aqui, em particular o Hao lembrando o juiz de que o Silva só existe graças a ele. Voltando, no anime, a Midamaru fala pro Yo sobre como é triste os amigos terem que lutar no torneio. Isso é algo que, no mangá, o Amidamaru diz pro Lagartixa, o Amidamaru estando fora da casa por causa do que acontece a seguir.
Nas duas versões, o Yo chega tarde em casa e a Ana aparece no quarto dele, dá uma bronca dele, joga as roupas de batalha dele em cima dele e depois sai do quarto e reflete sobre como ele ficou bem mais forte. Mas no mangá, ela então pergunta se pode dormir com o Yo, e ele responde que sim. É estranho ter 30 anos e ler essas coisas. Eu fico tipo, vocês são bebês, não deviam estar fazendo essas coisas, que isso? No anime isso não é dito, mas dependendo do quão mente suja você for, pode-se dizer que fica subentendido. A segunda parte é a viagem de fato, e essa foi retalhada no anime, reduzida a tipo 2 minutos do episódio. No mangá, ela cobre um monte de capítulos. Os Patches chamam os xamãs do torneio para se reunirem em uma base naval. Lá, Yo e os demais se reúnem com o Ren e veem vários futuros personagens importantes. Enquanto circulam por lá, eles são abordados e atacados por um xamã misterioso chamado Hao. Pronto, agora vamos falar dele! Um pouco. Que já se declara como o futuro rei e o supera com facilidade com seu espírito guardião gigantesco, o Espírito de Fogo. Ele é então interrompido pelos seus vários lacaios e vai embora, dizendo pro Yo ficar mais forte. O Yo também nota que ele se parece um pouco com Silva, e com ele mesmo. Mas vamos deixar isso pra depois. Os Patch então chamam todos os xamãs para embarcar no avião jumbo da tribo que os levará para os Estados Unidos. Após umas divertidas cenas no avião, os Patches avisam que na verdade o avião só leva até metade do caminho, e desfazem o avião, que na verdade era um oversoul, e os xamãs entram em queda livre. Após bastante pânico e umas provocações do Fausto e do Hao, a equipe do Yo decide fazer um colchão com seus oversouls e conseguem aterrissar em segurança. No anime, Yo, Horohoro e Ryu simplesmente vão para um aeroporto, onde o Ren preparou um jato particular para a turma. Aqui os Patches não fazem nada para ajudar os xamãs a irem para o seu destino. Todo mundo meio que consegue chegar nos States por conta própria, e bem rápido. E lá eles são abordados por Hao e pelo Espírito de Fogo, a única parte desse evento adaptada fielmente. Mais ou menos, teve várias alteraçõezinhas aqui e ali. Depois disso, eles seguem para os Estados Unidos, mas uma xamã Filler, a líder das Lily Five, destrói uma das turbinas do jato e os xamãs precisam fazer o colchão de Oversoul para aterrissarem. É uma boa forma de mostrar que, oficialmente, estamos entrando no modo very hard da adaptação, como veremos nas próximas semanas. Mas isso basta por hoje. Semana que vem, começaremos a viagem pela Grande América. Espero que a gente não tenha que ir no médico. Vamos, gente, o voo tem 12 horas. Ficar se preocupando só vai cansar a gente. Vamos deixar pra relaxar agora. Eu ainda acho que você devia parar de ser tão relaxado. Ficar em pé no avião me deixou enjoado. Ei! Não vai vomitar em cima de mim, não! Tem algum médico no avião?